Falamos ao vivo de novo aqui novamente dos estúdios Betamax Produções, Praia do Flamengo 66. Eu que vos falo aqui, Guilherme Carvalho, um dos líderes da comunidade de Cariocas e Startups, para o quinto e último episódio da quarta temporada do nosso Cariocast. Ao meu lado aqui, nosso digníssimo Dedê, o David Davi, ou Davi David, como você preferir chamar, é o co-host desse episódio e hoje a gente vai falar com uma empreendedora aqui da Cariocas, mas antes, meu amigo, fica à vontade, se apresenta rapidinho para a gente chamar a nossa digníssima próxima startupeira. Olá, pessoal, Dedê aqui, tudo bom? Mais uma vez, né, agradecer o convite. Valeu, sensacional, estamos entregando com louvor. Gostaria de dar uma boa-vinda, né, à nossa convidada, mais uma representante do nosso ecossistema, Nilson. Mulheres Cariocas, alô, mulherada! É nóis. É nóis. Seja bem-vinda, Carlinha. Carlinha, seja bem-vinda. Aí fechando a nossa quarta temporada com chave de ouro. Prazer ter você aqui na mesa. Conta um pouco da sua história, se apresenta. Fica à vontade que o palco é seu. Muito obrigada. Primeiro, obrigada pelo espaço, né? É muito importante a gente ter esses espaços para trocar, para falar um pouquinho sobre o nosso negócio, sobre o que a gente vem criando por aí, né? Cariocas é uma comunidade super importante aí no ecossistema do Rio de Janeiro e é muito bom fazer parte e estar aqui com vocês. Eu sou Carla Soares, sou da Zona Norte do Rio de Janeiro, mulher suburbana e sou cofundadora da Coletiva Delas. A gente fundou a Coletiva Delas, sou eu e mais Karina de Abreu, somos as fundadoras. A gente fundou a Coletiva lá em 2016. E aí a gente veio construindo uma trajetória aí em prol da diversidade e da equidade de gênero aí dentro do mercado criativo. Beleza, mas antes de a gente se aprofundar no assunto, na Coletiva, vamos falar um pouquinho da sua jornada empreendedora. Você sempre empreendeu? Como é que você começou? Onde deu start? Antes de você falar assim da criação e de como você está endereçando a Coletiva, mas como é que foi assim que deu, quero empreender e vai ser agora? Começou com a Coletiva ou veio antes? Na verdade, a Coletiva... Que proporcionou isso? Que proporcionou isso. Mas tem uma questão de... Quando a gente atua no mercado de criatividade, né? A gente majoritariamente está empreendendo, mesmo sem saber. Porque, por exemplo, eu sou formada em comunicação social, em relações públicas, mas durante a minha jornada eu acabei indo para o teatro, e o teatro me levou para produção cultural. E aí, nessa jornada, principalmente Brasil, falando em nível Brasil, né? Você tem que acabar se autogerindo e traçando, enfim, entendendo como que você vai se vender, como que você vai conseguir os seus trabalhos. E aí, muito tempo depois, eu fui entender que isso já era empreender. Ou seja, eu já empreendi a minha própria carreira sem saber que estava empreendendo. Sem saber que tava Aquela coisa assim, tô aqui. Eu falava que eu era fazedora, né? Porque eu falava, eu faço umas coisas, entendeu? Tá, mas o que você faz? Um monte de coisa. Eu faço um projeto aqui de cinema, eu faço um projeto aqui de teatro, eu tenho um coletivo de teatro aqui que eu sou produtora. Aí no coletivo eu fazia... produção, comunicação, eu atuava, tava no palco, era uma coisa louca. Mil e uma utilidades. Isso é empreender, né? Só que não tinha esse nome. Por quê? Porque, na verdade, eu não tinha tido acesso nem às redes, nem à educação empreendedora. Que eu acho também que é um ponto importante, assim, né? Falar sobre educação empreendedora, né? A gente tá muito acostumado... Enfim, a escola tradicional ainda não tá preparada. Para entender que você tem dois caminhos, porque a escola ela vem de uma formação pós-revolução industrial ali, que você tem que ensinar ali naquela cadeia de produção ali, assim, enfim. Toda a nossa educação foi baseada nisso, mas ela, a partir do momento que ela ensina para você ser um empregado de alguma dessa indústria ou empresa, ela te tira essa possibilidade de você, de repente, empreender, porque não vai ter... Pode ser que não tenha emprego para todo mundo. Se não tiver emprego para todo mundo, o que a gente vai fazer? E, ao mesmo tempo, você tem uma outra galera que consome serviços, consome produtos e só consome através do empreendedorismo. É lógico que você vai lá no mercado, você tem um empresário lá, um mercado enorme vendendo.
Mas se você quiser comer um cachorro-quente que não tem uma loja, você faz o quê? Ou uma própria loja de um cachorro-quente, um restaurante, isso é empreender. Entendeu? E diversos outros serviços que vieram. E a gente não tem essa formação, infelizmente. Eu acho que tem agências de fomento. A própria Cariocas Startup vem ocupando um pouco desse espaço. A gente tenta entrar nas escolas, na galera de universidade, para trazer um pouco do que você está falando, né? Desse gap que é escola não existe, não se ensina a empreender na escola, nem pública, nem particular, nem nada. Hoje você tem algumas coisas até que tem. E aí você faz o quê? E até quando tem é de uma forma muito chata, engessada, né? Tipo, o aluno precisa tirar nota para poder passar. Não é algo prazeroso. E aquela pessoa, e aquela mulher, ou aquele homem, ou aquela menina, ou aquele menino que não se reconhece trabalhando para alguém em algum lugar, o que ela faz da vida? Vai pro limbo. Ou então fala que, vou virar freela, né? Como se você... Como freela, você não tivesse que empreender, né? Você não tivesse que aprender a gerir o seu dinheiro. Você não tivesse que aprender sobre gestão financeira, sobre como se projetar, criar um portfólio, ter a sua marca, enfim, caçar seus clientes, fazer venda. Você tá empreendendo, entendeu? Só que aí não dá esse nome. E aí, quando vem esse nome também, empreendedora... empreendedorismo. Às vezes vem com uma coisa, parecendo uma coisa muito grande, muito monstruosa, muito distante, assim, também. Então, pra gente, dentro da coletiva, assim, isso foi quando a gente entendeu que a gente estava empreendendo, que a gente era uma empresa, que a gente... mesmo estando... Porque por muito tempo a gente trabalhou com CNPJs diferentes, né? Então, tipo, eram 3 meses tentando... O MVP é isso aí. Isso, 3 meses tentando fazer o negócio ali. E aí, entender que aqueles MEIs juntos tinham criado algo que tinha uma estrutura e que era uma empresa, isso foi uma virada de chave, assim, quando a gente entendeu isso, eu digo que foi, assim, o momento de olhar e falar assim, caraca, né? Eu sei o que eu tô fazendo. E aí nasce ela nasce, né? Ela nasceu organicamente, mas ela se torna ao mesmo tempo. Mas aí, antes da gente dar a entrada mais na coletiva delas, defina a coletiva delas num tweet. A coletiva é um hub criativo onde a gente desenvolve soluções em prol da equidade de gênero através de ferramentas de comunicação, de planejamento estratégico, de eventos e projetos. Pô, é sensacional. Show de bola. Agora, já que você começou a falar, como que você, tipo assim, quais são as dores que você identificou nesse mercado? Quais soluções que você traz? De que maneira você está abordando tudo isso para poder trazer essas soluções? Você começou com uma dor sua, né? Ou você, pelo que entendi, já era uma dor latente sua e você reverberou isso, né? Na verdade, a gente se junta porque a gente queria fazer filmes. Era uma coisa muito básica, assim. Não tinha nem um pensamento assim, eu quero resolver um problema ou tenho um problema. Não. A gente queria fazer filmes e aí... Produção de filme, produção audiovisual. Aí, nisso, a gente entende que o que unia a gente em termos de propósito era falar sobre diversidade, gênero e sexualidade. Então, beleza. Só que com o tempo, a gente foi entendendo que a gente tinha muito mais potência e a gente acabou ganhando um mercado grande. Porque quando a gente participou de uma pesquisa do British Council em 2019, nós éramos o único hub criativo do Brasil que trabalhava a temática de diversidade de gênero e sexualidade. E que não fazia essa divisão entre, somos só focadas para mulheres ou só focadas para pessoas LGBTQIAPN+. Não, a gente juntava as duas coisas e trabalhava junto. E nós éramos as únicas. E aí, em 2019, que a gente entendeu, cara, uau, isso tem uma potência. E aí, o que a gente foi entendendo? Como tem de dor de mercado, né? As empresas, elas precisam se atualizar, tá? Alinhados com a Agenda 2030, melhorar seus índices de ESG, principalmente conectados à diversidade. Isso está sendo cobrado delas. E a gente tem solução para ajudar elas nisso. Como que a gente faz isso? A gente entrega estratégias de comunicação, de eventos, de gestão estratégica de projetos e investimento em projetos de impacto social, para elas melhorarem esses índices. Então, assim, a gente só emprega mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, dentro das nossas equipes. Então, quando a empresa está contratando a gente, necessariamente ela está melhorando o índice dela de diversidade, porque ela está colocando fornecedoras, né, na cadeia de suprimento delas, que traz esse critério, né? Então,
ela já teria, por exemplo, que executar uma estratégia, por exemplo, uma campanha de comunicação para um determinado fim, sei lá, um lançamento, ou um evento, ou uma data específica. Ao invés dela contratar uma agência, uma empresa qualquer que não tem esse critério, ela contrata a coletiva e necessariamente ela já está executando. Enquanto ela está executando um projeto que ela já teria que fazer, ela já está melhorando o índice dela de diversidade. Então, isso para tudo, tanto para a produção de comunicação, quanto a parte de eventos, quanto também de entender e montar estratégia para ela fazer investimento, patrocínio, incentivo de projetos socioambientais. Então, a gente hoje tem uma metodologia que a gente desenvolveu, que isso está virando uma plataforma e uma segunda empresa, inclusive, para justamente fazer essa curadoria de projetos e ajudar as empresas a traçarem essa estratégia de investimento em impacto socioambiental. Mas a gente não para aí. A gente desenvolveu também uma tecnologia para fazer esse acompanhamento e trazer dados. Então, mostrar para as empresas qual o impacto socioambiental e de marca elas tiveram a partir daquele dinheiro que ela investiu naquele projeto socioambiental. Então, hoje são as dores que a gente resolve no mercado, assim, quando a gente fala para as empresas. E, ao mesmo tempo, a gente está promovendo a inclusão, né, de mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, que têm dificuldade de acesso, muitas vezes, ao mercado de trabalho, dentro da indústria criativa. A indústria criativa, assim, saiu uma... Muito nichado, então às vezes é muito fechado, né? E tem uma coisa assim, né? A gente pode olhar e falar assim, mas, pô, criatividade, não tem isso. Não, tem. Tem uma pesquisa que saiu do Observatório de Economia Criativa do Itaú Cultural, que mostra que as mulheres ainda ganham, em toda a cadeia produtiva da economia criativa, menos que os homens. E se a gente faz um recorte de mulheres negras, então isso é surreal, é tipo 200% menos. Então, assim, tem um problema aí. Tem um problema. Então, se tem um problema, a gente vai com a solução, né? Pô, já que você está apresentando a solução, que é muito legal, né, muito inclusiva, de que forma que vocês fazem para monetizar isso daí? Porque, querendo ou não, vocês atuam com um público bem específico. E, tipo, quais são as formas que você faz para monetizar, para ter esse tipo de monetização? Hoje a gente tem a venda direta de serviços, né? Então, a gente vende serviços de comunicação, de eventos, de gestão estratégica de projetos, de planejamento estratégico de investimento em impacto social. A gente tem o nosso site que a gente está desenvolvendo para ajudar a fazer esse monitoramento do impacto e também essa conexão e curadoria de projetos. E a gente também tem a captação de recursos e patrocínios. A coletiva hoje tem 11 projetos autorais de música, arte, programa de formação em empreendedorismo criativo para mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, mostra de cinema, enfim, filme, tudo mais. Essa parte a gente faz com captação direta de recursos através de leis de incentivo, fomento, editais. Não, bacana, bacana. Eu acho até que seria legal, né? A gente fazer uma parceria também com a iCurtir, né? Que trabalha com essa parte de captação, correto? Também. A gente pode ver qual é a sinergia que a gente pode rodar com eles. Já fazer em contato aí com o Rafa Taranto, né? Não sei se você conhece. Não, mas eu quero conhecer. Vai, a gente no final aqui no bastidor. Alô, Rafael. Alô, Rafa. Abraço, hein? iCurtir, hein? Oi, queremos você de novo aí na quinta temporada. Foi meu parceiro, foi co-host aqui nas outras, na edição passada, né? Nas duas... edição na terceira e quarta temporada, e vários episódios aí comigo. Mas aí, enfim, hoje, nessa jornada aqui, né, vocês já estão operando desde quando e como é que foi chegar até aqui em relação, assim, traz um pouco dos grandes marcos que a coletiva dela teve, antes da gente passar, assim, para questões de desafios, mas os grandes marcos, as grandes conquistas com o coletivo. Você falou que está com 8 projetos. Mas 8 projetos, aí isso vai causar um impacto na hora que esse projeto acontecer, com uma quantidade de gente produzindo junto com vocês, enfim. Os para frente desses 8 projetos que estão em curso, mas até aqui, desde quando vocês iniciaram a operação, assim, me fala um pouco mais dos impactos, de quanto que você está rodando e mostra para a gente, assim, mais quantitativamente, como é que vocês estão operacionalizando isso?
A gente está no mercado desde 2016, né? Estruturado como empresa, na verdade, desde 2020. A gente já teve, inclusive, uma outra startup que nasceu dentro da coletiva e que a gente deu a saída dela com uma das nossas ex-sócias, que segue aí rodando, inclusive, que é uma plataforma de conexão de freelancers. Então, esse é um marco importante também, a gente saber que já desenvolvemos aqui uma startup, uma marketplace, que é um marketplace bem sucedido, que continua rodando, que foi lançado, inclusive, no meio da pandemia, então também com um grande desafio ali. Esse é um ponto importante, assim. A gente, nessa trajetória, a gente já captou de recursos de editais e tal, fomentos, mais de 2 milhões de reais. Então, a gente executou projetos. Já tem um background bacana aí, né? Mais de 2.000 pessoas já foram empregadas direta e indiretamente pela coletiva. Então, nos nossos projetos, mais de 2.000 pessoas tiveram emprego e de renda através dos projetos que a gente faz. A gente executou mais de 90 atividades. Então, assim, mais de 2 milhões de pessoas já assistiram os nossos filmes e conteúdos. E mais de 20 mil pessoas já foram impactadas diretamente pelas nossas ações e as nossas atividades. Então, assim, são números aí bem importantes, bem bacanas, assim. A gente já teve cases com empresas grandes, né? A gente já teve case com Globo, com Oi Futuro, com Canal Futura, com Fundação Roberto Marinho, enfim. A gente já atendeu alguns clientes bem interessantes aí. E isso tudo mostra pra gente que tem um mercado aí, né? Tem um mercado. Da ROI. É isso. E dá retorno. Sabemos que você, né, como tem toda essa trajetória, sabe que empreender é algo muito difícil e tem vários desafios. Qual seria o desafio atual que está sendo uma barreira agora? Antes dela responder, vamos dar uma pausa pro nosso... Patrocinadores. Nossos patrocinadores. Vamos chamar aqui. Tá aí na tela, né? Ah, não é o Juan, não é o Fábio, não. Cara, quero mandar um abraço pra ClickDart, tá? E pro... Já começa assim, no final da temporada a gente já fica rateando já, né? Pro Richard, né, que é o CEO lá da ClickDart, que nos apoia aqui com os nossos episódios. Eu já falei não falei não, né? Não falou não. Já tô até confundindo. Não, calma. E para Fusion Ventures, né, capitaneados aí pelo grande Marcelo Ambrosio e Carlos Henrique Leão. Fusion.ventures, é só chegar no Instagram, e a Fusion Ventures é um venture builder, né, que leva as startups na mão ali, tá? Todo o processo, seja de captação, seja de smart money, ajuda toda essa jornada de construção aí do negócio. Voltando aqui, refaz a pergunta, desafios, né? Fala para ela aí qual... De todos os desafios, qual o principal maior desafio que você está passando agora? Nesse momento aí, vocês estão... Eu acho que expandir para novos mercados, né? Hoje a gente está muito localizado a Rio de Janeiro, assim. A maioria dos clientes que a gente teve, projetos e tudo mais que a gente executou é Rio de Janeiro. Então, expandir para novos mercados e, com isso, aumentar, né, nossa cartela de clientes. Aí é o desafio atual. Bacana. Agora, uma coisa que você... Eu na Cariocas, eu tenho passado muito isso, e isso é uma coisa que eu procuro muito trocar. Quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de inclusão... a gente acaba tendo que ter cuidado, porque, por exemplo, quando você traz números que mulheres têm muito mais homens no mercado do que mulheres, isso é um fato. Muitas dessas mulheres desenvolvendo as mesmas funções ganham menos, isso é fato. A gente tem um certo preconceito com toda a galera, né, de LGBTQIA+, que são excluídos do nosso ecossistema de todas as formas, inclusive do ecossistema de startups. Mas me traz uma provocação que, ao mesmo tempo que a gente está apoiando isso, e aí a gente traz isso na alma da coletiva delas, como que a gente consegue continuar fazendo isso sem que a gente faça o efeito rebote contrário de excluir os outros que não, ou seja, os próprios homens em si, dentro dessa... porque é um coletivo de todos, né? De todas. Então, assim, a gente não tem só mulheres, né? Não é um coletivo delas. Tem embarca toda uma galera que está sendo excluída. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente inclui uma galera, a gente também exclui alguém. Aí, nesse caso, vira o inverso, né? Como é que a gente está excluindo homens dessa jornada? E se isso acontece com vocês, porque às vezes eu vejo muita gente levantando muita bandeira
isso acontece. Porra, enquanto eu senti isso na pele dentro da Cariocas, enquanto tem um grupo de levantando a bandeira a favor do empreendedorismo negro, ele tá tirando dali o empreendedor que é branco. E por que você não pode apoiar? Ao mesmo tempo, eu vejo, às vezes, acontecer dessas coisas. Não, aqui é uma galerinha aqui e tal. Isso vai formando feudos. E a gente continua fazendo com que isso continue sem se dar conta. Por quê? Isso me leva a raciocinar muito, porque eu tenho aprendido muito com esse envolvimento das mulheres no empreendedorismo, porque a gente é extremamente machista e a gente não se dá conta do quanto e quando a gente é. E às vezes a gente tendo toda essa inclusão, que a gente hoje tem o projeto das mulheres cariocas, inclusive você faz parte, e isso foi uma reflexão que me fez, isso foi num evento, no próprio Renovation Week, que eu fiz questão de fazer um painel só sobre mulheres, de empreendedorismo e protagonismo feminino. Quando a gente foi ver na plateia, não tinha homem. Um dos poucos homens que estavam lá era eu. E se a gente não traz esses homens para ouvir a transformação que precisam ser feitas, eles nunca vão saber, porque vai continuar aquele diálogo da mulher lutando pelo espaço dela, mas não mudando do conceito, né? Do que o fato que quem tem que mudar é o homem, não é a mulher que tem que mudar. Ou até mesmo quando a gente, como você falou, às vezes uma brincadeira que é normal no meio dos homens, mas acaba soando machista, mas eu falo por experiência própria. Você já é acusado, você foi machista. Como é que, né, tipo assim, devolvendo a bola pro Gui, como é que você acha que vocês conseguem fazer ser inclusivo de uma forma global, sem estar nesse viés, porque vocês lutam por uma inclusão de todas, mas ao mesmo tempo ter cuidado de não excluir quem tá de fora ali, né? Eu acho que tem uma diferença aí, né? Vamos lá. Porque confunde muito. Confunde com posicionamento, porque ao mesmo tempo a coletiva delas é posicionada como qualquer outro produto que é para A, B ou C e tal, entendeu? E para que isso, é uma preocupação para que isso não seja olhado como mais uma ferramenta que exclui ao invés de incluir. Então, eu acho que tem alguns caminhos aí, né? Tem muita coisa aí, vamos com calma. Tem uma coisa, quando a gente fala que a gente emprega só mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, é porque o nosso propósito, enquanto coletiva, é gerar renda e trabalho para essas pessoas que têm dificuldade de acessar o mercado de trabalho. Então, por exemplo, posso te dar um exemplo. A gente teve uma equipe que fez a cobertura de um evento grande e tal, no Museu da Manhã, com pessoas famosas, globais lá, tal. E o estúdio era só majoritariamente preto, com mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, ou seja, num estúdio bem diverso, o que você não costuma ver, porque quando você vê equipes de coberturas de audiovisual, na maioria das vezes... Para hoje, é vergonhoso. Mas a gente sabe que é o comum. Né? O comum é você ver... tem que ter esses agentes que façam essa interferência. Exato. E aí, o nosso papel ali era o quê? Era provocar que... Sinalizar. Essas profissionais que a gente estava levando têm tanta capacidade técnica quanto uma equipe só masculina. Então, o nosso papel era de proporcionar que essas pessoas acessassem aquele ambiente, fizessem o seu trabalho, mostrassem a sua capacidade técnica de entrega. E isso, inclusive, gerou nos convidados que eu entrando lá para ser entrevistado, né? Assim, tipo, nossa... o Godzilla, por exemplo, ele entrou e ele olhou assim e falou assim: peraí, eu acho que eu nunca entrei num estúdio tão preto assim. Porque era isso, assim. Porque sabe, ele, mas só tem mulher aqui? É isso, assim. Ele ficou super feliz, mas pra ele era um espanto. Porque realmente não é o que a gente vê, não é o comum. Paradigmas, né? Exato. Então, assim, quando a gente fala sobre isso, é que talvez aquelas pessoas que a gente colocou ali, inclusive uma delas falou, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui. Se a gente não fosse esse agente de transformação, de provocação... essas pessoas não teria acontecido. Exato. Isso não quer dizer que os eventos que a gente faz enquanto coletivo, os nossos festivais, as nossas mostras, os nossos filmes, não são para homens cis, héteros, brancos, enfim. Não é que os homens estão excluídos disso, não. Inclusive, são super bem-vindos nos nossos eventos. O debate é promovido para que essas pessoas possam estar lá também conversando e construindo junto. Quando a gente faz, por exemplo, alguma ação aberta para o grande público, a gente está incluindo também, e gostaria muito que pessoas que não são
mulheres ou pessoas LGBTQIAPN+, estejam com a gente na plateia, estejam participando da conversa, estejam como a gente ali de apoio de mudança mesmo. Isso total. Inclusive, na nossa comunicação, a gente tenta passar isso quando a gente vai fazer os nossos eventos. Provocar, que é um evento para toda a família, que é um evento de diálogo, que é um espaço aberto para todos e para todos e para todas. Então, a gente tenta provocar que as pessoas estejam com a gente. Que é um pouco eu esqueci o nome dela agora, que a gente fala muito, ela tá a gente tá uma pauta, assim, de decolonialismo, que fala um pouco sobre isso, né? A Fernanda. Fernanda Paixão. E aí, pra fechar aqui, cara, como que você se sente? Porque eu acho assim, cara, quando você entra nisso, você tem que estar preparada pra tomar porrada, tiro, porrada e bomba, né? Só que aí você vê uma mulher nessa figura. E aí é mais foda ainda. Como que, para os resultados que vocês vêm alcançando, como você se sente como uma mulher empreendedora e está tocando nessa ferida e tem que tocar nessa ferida? Qual no fim do dia, assim? Eu acho que muitas vezes tem uma coisa aí de desacreditar, assim. Muitas coisas... Você se sente? Não, eu não. As pessoas, né? Desacreditarem de que... Que é possível? De que é possível, porra, daquele resultado, de tudo. Olhar, por exemplo, para a coletiva e achar que é terceiro setor, que é ONG, que é projeto social, uma coisa meio assim, tipo assim, não é tão profissional, assim. É nesse sentido, assim, de olhar e falar, não, porque vocês estão trabalhando com essa temática? Não sei o que, naquela. É um desafio, né? É um desafio. Mas isso é cultura de startup. Isso é um desafio real, assim, e beleza, bora lá, bora pro jogo, que é isso mesmo, a gente já entendeu. Tem uma questão de coisa de nome, de marca, tá? Coletiva, coletiva. Por que a gente não muda esse nome? Porque a gente acredita no fazer coletivamente, entendeu? A coletiva, ela vem de coletiva de livre expressão dos afetos. Então, tudo nosso está envolvido com esse diálogo mesmo da empatia, da comunicação não violenta e tudo mais. Então, justamente por isso que a gente chama as pessoas que não são desses grupos para estarem com a gente. Vamos conversar. São elas que têm que ser impactadas, cara. Vamos conversar, vamos estar junto, vamos fazer aqui. Vamos construir esses espaços. E tem uma outra coisa também. Não necessariamente a empresa que contrata a gente, por exemplo, precisa estar falando sobre diversidade. Ela já está gerando diversidade quando ela contrata a gente. Mas a gente pode falar de qualquer temática. A gente pode falar de futebol. Eu posso falar de Fórmula 1. Se a empresa isso é diversidade também. É fazer entender que mulheres ou outras pessoas que não são a figura que a gente está sempre aí, que entende de futebol. Exato. É sobre isso. É sobre abrir diálogos. Eu acho que... Furar bolhas. É isso. Eu acho que não é... A coletiva, ela não é um espaço fechado para os homens, entendeu? E no final do dia, quando eu vejo o resultado do meu trabalho, né? O impacto, quando eu vejo as pessoas acessando outros espaços e... enfim, crescendo, ganhando projeção, é muito gratificante, assim. Não vou dizer que é fácil, que a gente não apanha o tempo todo. Não, empreender é dolorido. Mas é sobre isso, é o jogo, não é? É o jogo, a gente joga, a gente faz, no final do dia, o impacto que a gente causa, ele dá um alívio aí no coração e dá vontade de continuar. Bom, o nosso tempo estourou. 21 ali, ó. Cara, eu queria agradecer a sua presença. Eu acho que esse é um assunto que a gente tem que continuar essa jornada dentro da própria Cariocas, seja ela individualmente com você, ou seja ela no grupo da Mulheres Cariocas. Eu acho que a gente está falando de muita coisa ao mesmo tempo, né? Não é só sobre empreendedorismo feminino, ou só sobre diversidade, é muita coisa. E é coisa que tem que estar o tempo todo se falando. Eu acho que o tempo que a gente tem aqui é muito pouco e convido você a continuar liderando ou buscar liderar essas iniciativas dentro da própria comunidade. Eu sei que você tem uma ativação aí bacana e bastante intensa no ecossistema. Fica o convite já. É uma pauta que a gente tem. Se a gente não tocar nesses assuntos, a gente não vai se desenvolver. Né? Eu não vou deixar de ser, eu não vou conseguir ser menos machista ou menos, enfim, e isso, de uma forma geral, a gente precisa viver num outro mundo diverso, né?
E, cara, encerramos aqui, estamos aqui encerrando mais uma temporada, o último episódio aí da 5ª. Só lembra da Imprime Shop, que ela vai receber a... Eu quero mandar aqui um abraço aqui para Imprimir.shop, que tá nos dando aqui o presentinho da... Cadê? Eu não sei se eu falo aqui ou ali, ó. A canequinha. Canequinha vai ser presenteada para ela. Caneca, broche, adesivos. A gente tem várias paradinhas. Esse aqui vários presentinhos, vários GIFs. Aqui um adesivo também para você. Como é que vai ser? Obrigada. A gente vai te mandar o link, você vai se cadastrar na Imprimir Shop, vai te dar com um cupom lá, você vai fazer a compra da tua caneca, né? Claro que é presente e tal, mas aí vai chegar na sua casa. Então, gente, Caio Garcia aí da nossa Imprimir Shop, nos apoiando aí nesse giftzinho. E é isso, cara. Abraço aqui para todo o time da Cariocas Startups, abraço para o pessoal da Araraibóia Valley e para a comunidade RJ, que também faz parte aqui, é o fórum das comunidades do ecossistema do estado do Rio de Janeiro. Como é que a gente acha vocês? Site, Instagram? Como que acha a coletiva delas? No Instagram é coletiva.delas. E no LinkedIn é coletiva delas, você acha lá nossa página e tal. E o site é coletiva.com.br. Aí você acha a gente conversa e tudo mais. Lembrando que a gente vai deixar aqui na descrição também todos os links de contato e um pouco mais informações aí para quem quiser conhecer um pouco mais da coletiva e da Carla. É isso? Fechamos? Caramba, sensacional!